Mamães, o nosso papo agora é com especialistas no assunto. Eu tenho um time aqui incrível, formado pela doutora Eloá Freire, que é psicopedagoga, terapeuta ocupacional e neuropsicóloga, né? Rafaela Dias, que além de pedagoga também é professora. E a Carol Maranhão, que nos deu a honra, gente. Ela viajou para participar do nosso programa, veio de Maranhão para cá. Ela é psicóloga clínica também. Amores, mamães, ó, já quero conversar. E mamães também. Mamães também, lógico. Quero começar perguntando a vocês, criança está com dificuldade na escola. O pai pode fazer, o pai, a mãe, como é que nós podemos ajudar uma criança que não gosta de estudar, que tira nota baixa? Qual é a principal dica que a gente pode dar para essas mamães dos filhos que não trabalham? Pode começar falando para a gente, doutora Laura? Bom, eu sempre recomendo aos pais, vamos saber por que essa criança não está gostando da escola, qual o motivo dela não gostar. Às vezes pode ser uma falta de atenção dos pais, que ela quer mais atenção deles, isso tem muito a ver. Pode ser uma dificuldade escolar. Eu sempre encaminho as crianças, quando vêm com algum problema, sempre fazer a avaliação com o otorrino, né, para saber se a criança está ouvindo bem. Com a questão da dentição, porque pode parecer incrível, mas as crianças têm a questão da dentição também com problema. E principalmente oftalmologista, coisa que os pais normalmente não se adequam, não tem essa... ele nunca reclamou que ele não está enxergando bem. A criança ela não sabe expressar. Ela não sabe, não, e ela também nunca enxergou melhor. Eu já tive caso de criança com 7 graus de miopia. Então, a criança não enxergava, a criança estava tida como um problema neurológico. E a criança simplesmente não tinha problema. Resolveu com o problema. Estava com atraso, né? Deu um atraso pelo problema que teve, mas foi adequado o problema dela. Então, primeiro melhorou essa revisão bem. Então, essa revisão a gente tem que começar por aí. E daí vamos começar a ver o que a criança está aprendendo na escola, se está adequado à criança, como é que os professores estão dando esse tipo de atenção para eles, tá? Então são coisas que a gente tem que ver bem. Perguntar aqui para a professora Rafaela, essa é professora, né? Sim. No dia a dia, quais são os erros mais comuns você acha que os pais cometem? Essa cobrança, você percebe que existe? Assim, eu trabalho com crianças pequenas, né? De 3, 4 anos. E hoje em dia nós sabemos que as crianças elas estão, vamos dizer assim, bebês, né, nas escolas. Então, assim, o professor, ele recebe essa criança, ele tem um olhar sobre ela diferente, né? Ele conhece cada um, a personalidade de cada um. E nós recebemos muitos anseios dos pais em relação... Que tipo de anseios? Professora, tia, como alguns costumam chamar... tia, meu filho não gosta de estudar, meu filho não quer fazer a tarefa, o que eu faço, como eu faço, eu preciso de dicas, como eu posso orientar, né? Nós recebemos muitas dessas questões. Então, assim, o ideal é que o professor recorra mesmo à professora, né? Qualquer coisa que aconteça, qualquer aflição... Porque, assim, quando a professora sente essa necessidade, ela comunica o pai, ela chama, ela conversa, né? E, assim, o pai também, ele precisa recorrer à professora. Porque existe, na escola, os alunos, as crianças, eles têm um comportamento, né? Porque eles estão na instituição, junto com outras crianças. Em casa, às vezes é diferente. Em casa é diferente. O pai fala assim, tia... Professora, minha criança em casa é totalmente diferente do que ela é na escola, né? Nas reuniões. Aí os pais ficam, como assim? Como assim? Na escola ele faz tudo, ele é uma criança, né, que obedece os comandos, que trabalha em grupo, que não tem... E em casa é diferente, né? E aí, como o professor faz esse manejo? Realmente é conversando. E eu costumo dizer para os meus pais, que eu chamo meus, porque a gente convive com eles, né? Eu costumo dizer que nós precisamos conhecer nossas crianças. Nós precisamos conhecê-las. Porque a partir do momento que eu conheço, eu consigo identificar onde é que está a dificuldade, onde é que eu posso ajudar. Esse diálogo, essa aproximação do pai, professor. E o fato da criança ser pequena não diz... Ela entende e compreende muito bem o diálogo, a conversa, e é isso que ela quer. Muitas vezes o que acontece? Por conta do tempo, nós sabemos que existe uma demanda grande, né? Trabalho, criança, então assim, vai deixando o diálogo, né? E esse diálogo é fundamental. Perfeito.
Carol, você é mãe, além de profissional, né? Como eu falei aqui, você é mãe. Eu queria que você fizesse essas duas análises, como mãe e como psicóloga. Como é que você vê hoje o ensino? Qual a idade você tem uma filha, né? Tenho uma filha de 5 anos, uma de 13 e tem mais uma aqui na barriga. Ai, que delícia, mamãe! Que bênção, eu tô sabendo disso agora, pequenininha. E aí, o que você percebe? Você percebe essa cobrança? Como é que você lida com isso, com essa cobrança da escola com os filhos? Bom, em consultório, o que mais me preocupa quando eu recebo essas demandas, né, que vêm das escolas e dos pais, é exatamente esse discurso de que a criança não gosta de estudar. E que no decorrer das sessões, durante os processos terapêuticos, para a gente compreender esse universo da criança, a gente descobre que não é bem isso. Que o vínculo que ela tem com a escola é um vínculo que ela quer ter com os pais. Ela quer passar mais tempo com os pais, não é na escola. Ela quer a atenção maior é dos pais, não é da escola. Ela quer que a mãe ensine a tarefa em casa. Isso, não é a tia do reforço, entende? Então, o afastamento que ela faz da escola é o mecanismo que ela utiliza para que os pais se aproximem deles. Né? Caramba, agora me dê uma dica. Por exemplo, você tem filho de 13 anos, você acompanha, você sabe as tarefas? Porque demais. Tá cada vez mais difícil. A gente estudou há anos e anos atrás, e quando começa aquelas expressões e começa química, física, a gente já não dá conta disso. Como é que a gente pode lidar? Graças a Deus, a minha filha, a Beatriz, ela é muito inteligente. Lá em casa, a nossa briga com ela é o oposto, porque ela estuda demais. Né? A gente tem que ter todo um cuidado e um controle, porque ela já estuda em excesso. Então, a gente diz, minha filha, você tem que ter tempo para brincar, você tem que ter tempo para se socializar, para ficar na TV, para não fazer nada. Tem que ter o ócio criativo. O ócio, né? Mas é importante para a saúde mental e para o desenvolvimento intelectual. É necessário, né? É fundamental. Vocês percebem que as mães têm aquela preocupação de preencher a agenda do filho? Sim, tipo, terça, quinta é natação, judô, você quer, balé, quarta, sexta é o inglês, é aula de música, aula de não sei o que, nananã. E falta esse tempo de não fazer nada. Eu lembro que eu tinha um livro Poliana, né? Que ela falava disso. Gente, eu não qual o tempo que eu vou fazer nada, né? Percebe que isso acontece? Existe essa preocupação? Porque a gente quer que o nosso filho fale inglês, fale, sei lá, seja poliglota, e fale música e tudo mais. Mas isso pode atrapalha? Pode ser que atrapalhe isso? Com certeza, porque você coloca muitas atividades para a criança ao mesmo tempo, né? E isso a gente nota muito, não é só nas crianças adolescentes, né? A gente vê isso já desde pequenos. Isso. A criança com 3, 4 anos, a mãe já colocou na natação, já está indo para o judô, então segunda, quarta e sexta é judô, terça e quinta e sábado tem a natação, e o pouco tempo que essa criança fica, além do cansaço físico que essa criança vai ficando. Ela já chega em casa com uma pilha de tarefa para fazer, né? Sim, tem que fazer e ainda tem que dar conta das outras coisas para fazer. Então, é complicado. Hoje, o que a gente sempre pede, que a criança, como começa a dar problema na escola, vamos diminuir um pouquinho as ações dela, as extras curriculares, vamos preencher mais o tempo da casa e no nível de atenção, principalmente dos pais com essa criança, porque muitas vezes ela está fazendo isso, que foi o que ela falou, para chamar a atenção dos pais. Eu tenho uma amiga que ela tem um filhote de 11 anos e aí ela relatou para mim, Aline, dá 10h30 da noite, eu tô lá fazendo tarefa com ele, 11 horas, até ele tem, imagina, 11 anos. E aí teve um dia que ele explodiu, ele falou, mãe, eu não aguento mais essa vida, que horas que eu vou brincar, né? E foi quando ela identificou que era o momento de trocar de escola. Quando é que a mãe pode identificar, gente, agora eu preciso trocar de escola? Quais são os sinais que a gente vê, opa, essa escola já não está dando certo? Carol tá com um sorrisinho ali, quer falar? Posso fazer uma terapia de choque? Pode, por favor. Eu sempre faço com os pais, né? Às vezes eu atendo os pais, ouço os pais, aquele discurso de culpabilizar a escola, a criança, depois eu atendo a criança, depois eu chamo os pais novamente. E eu sempre pergunto para eles, me fala qual é a rotina do teu filho. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E aí ele vai me falando todas as atividades. No final eu sempre pergunto, que horas que ele tem o direito de ser criança? É terapia de choque? Que horas que ele tem o direito de ter a sua presença? Qual é o horário que você disponibiliza para a relação pai, mãe e filho? E isso, Aline, reflete muito dentro da sala de aula.
Reflete, A né? sala de aula é assim, porque assim, tudo que acontece no espaço família, dentro da casa, ou onde a criança Se existe um ambiente saudável na casa, reflete na sala de aula. Então, assim, quando a criança ela chega pela manhã ou à tarde, o turno que ela estuda, quando ela já está cansada, ela reflete. E aí é onde é que surgem as pequenas dificuldades. Se ela chega cansada, se ela não teve uma noite, né, agradável, bem dormida, então, assim, ela não consegue, né, assimilar os conteúdos, ela vai ter dificuldade, sim, concentração. E aí o pai se pergunta, mas o que acontece? Como assim? Meu filho faz inglês, meu filho faz natação. Ele não tem porquê, né? Ele se imagina assim, meu filho não tem porquê. A resposta é tão simples, né, gente? Então, assim, muitas vezes, e não pelo fato de eu trabalho com crianças pequenas, mas eles chegam a relatar pra gente, eu queria fazer a minha tarefa com a minha mãe. Aí, assim, né, a gente fica como assim... Ai, dá vontade de chorar, gente, é sério. O coração. É de partir o coração. Tia, você isso. pode fazer a tarefa comigo? Mas a tarefa é para casa. Tia, mas é porque a minha mãe, ela só chega à noite, né? Então, assim, são coisas que a professora observa e eu, como professora e como mãe que sou, eu relato para a mãe, mãezinha, você precisa dar mais atenção para o seu filho. Não, você precisa encontrar uma maneira de se fazer útil na vida, se fazer, né? Presente, se fazer né? presente, porque a criança, ela sente, e quando ela sente, ela precisa de ajuda. Quem vai ajudar são os pais, são as pessoas adultas, e a criança, ela não consegue só. Maravilha, Deixa eu gente. abrir uma aspazinha aqui. Um dia desses eu atendi uma criança e eu montei o horário, né, da criança todo para os pais verem que a criança não tinha tempo, né? De manhã, de tarde, à noite, com os horários, o horário de almoço, de janta. Fiz um horário certinho, de segunda a domingo, para os pais se perceberem. Porque quando vão falar, faz isso, faz aquilo, mas não colocou uma coisa concreta, né? Então, quando o pai se tocou ali, ele ficou assim, né? Bom, a mãe começou a ensinar a tarefa da filha. E eu dou sempre dentro do meu consultório uma tarefa para a criança levar de segmento, para a gente não perder aquele vínculo entre uma terapia e a outra. Daí a criança começou a me trazer e tinha assim algumas coisas que eu estava trabalhando com ela, traçado, coisa assim. Eu falei, quem é que está fazendo com você, né? Falou, a minha mãe. Eu falei, como que a mamãe fica quando ela faz, né, a tarefa com você? Não, minha mãe lê para mim, eu fico fazendo, e eu falei, e enquanto você fica fazendo, o que a mãe fica fazendo? Ah, ela fica no celular. Gente do céu, para tudo. Sim, mamães, acompanhar o filho não significa estar ao lado e vendo rede social. Acompanhar, desligar e acompanhar. E acompanhar o pé da letra, sabe? Ai, porque eu achei Senhor. que era assim, muito interessante colocar isso, que de repente não são só os filhos que ficam 24 horas no celular hoje. Os pais os também. pais também estão E aí o filho de peixe, né? Não tem, a criança não tem vínculo ali. Perfeito, doutora. Daqui a pouco a gente volta, que tem muito mais alfinetada pra gente dar. Mamães, mastigar. Você já parou para pensar como esse ato tão simples pode fazer a diferença na hora de perder peso? Dicas para um corpo em forma com a maravilhosa doutora Maria Silva. Olha só. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva, estética e emagrecimento. A gente se preocupa muito, em especial na introdução alimentar dos nossos filhos, para ele não engasgar, para ele mastigar bem os alimentos, e acaba esquecendo, da gente, da mãezinha, do paizinho que cuidam. Doutora, mastigar corretamente, como é que a gente faz isso? Olha, é realmente um desafio, principalmente para as mães. Eu estou passando por esse momento e sei por quê. A gente fica, meu Deus, o bebê vai já acordar e aí eu não vou conseguir me alimentar. Tomar banho, alimentar, fazer tudo que precisa. Então são muitas coisas realmente no nosso dia a dia que a gente precisa fazer e conciliar com a maternidade. Então, a gente no dia a dia vai observando que vai diminuindo essa mastigação, que vai engolindo, muitas vezes não vai nem saboreando o que tem no prato, porque fica escutando se o bebê chorou ou não. Então é importante. Eu sei que é desafiador, mas coloca o bebê no carrinho, dá um brinquedinho, coloca ele lá e
você, no caso, vai se alimentar de forma correta, fazendo o quê? Mastigando de forma lentamente, saboreando o que tem no prato, olhando para o que tem no prato, porque muitas vezes a gente nem vê exatamente o que tem no prato, só quer comer. Então é muito importante para o nosso cérebro reprogramar e entender que você está sim se alimentando e que você passe a gostar dos alimentos saudáveis, porque nós recebemos muitas vezes casos de pacientes, é muito comum não gostar de comer saladas, mas com o tempo, com a reprogramação de hábitos, vai passando a gostar. Por quê? Porque passa a olhar para o prato, passa a olhar para aquele alimento como uma fonte de energia para o seu corpo que vai fazer ter mais saúde, que vai fazer esse paciente, no caso a pessoa, ter uma qualidade de vida melhor, ter mais disposição. Então tudo isso é fundamental, essa questão da mastigação, muito importante. Doutora, as pessoas que mastigam mais vezes ou mastigam mais lentamente, elas têm a sensação de saciedade mais rápida? É mito ou verdade? Sim, é verdade, porque quando mastiga lentamente, vai fazendo com que esse alimento você vai sentindo e vai matando aquela vontade de comer. Então você diminui as chances de você se alimentar de forma compulsiva. Ou comer mais do que precisa justamente, mesmo, né? Ou comer mais do que precisa. E também, quem mastiga de forma lenta emagrece mais fácil. Tá, gostei disso. Nós acompanhamos pacientes, por exemplo, agora estamos acompanhando em torno de 35 pacientes no emagrecimento, acompanhando de forma diariamente. E os pacientes que mastigam de forma mais lenta, os pacientes, por quê? Porque nós orientamos eles a fazerem isso. E eles vão mudando, vão aprendendo, emagrecem com certeza de forma mais fácil e de forma mais rápida. A partir de hoje eu sou uma pessoa que vou mastigar muito lentamente e muito mais vezes com essas suas dicas maravilhosas. Para você também, mamãe, a gente sabe que o filhote demanda aquela atenção toda, mas a gente tem que se amar e se cuidar para poder estar bem para eles, não é isso, doutora? E eles agradecem muito. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. E Clínica Maria Silva. Estética e emagrecimento. Maravilhosa, doutora Maria Silva. Lembrando a você que quer dar aquela afinada, secar o visu, então, olha, elas entendem tudo de emagrecimento. Se você quiser, não só aquela gordurinha localizada, assim que a gente tem filho, fica aquela pochetezinha. Então, olha, vai lá, conversa com ela, que, minha gente, resultado, antes e depois, bonito de se ver, lá tem de sobra. Entra lá no Instagram, @Clínica Maria Silva, que tem todas as informações para você, ó, ficar em forma. Eles são todos, é uma equipe bem maravilhosa. Aliás, por falar em dicas, quero dar dicas para vocês. Se você tá gravidinha, uma dica bem importante. Quando você faz a sua lista de chá baby lá na Espaço Nascer, o que eles fazem? É muito bacana. Eles separam os produtos que você escolheu, que é para garantir que as suas convidadas encontrem lá o item que você separou. Fora que lá são mais de 20 mil itens, todos dedicados a seu bebê. Desde o sapatinho, presentes, aqueles itens pequenininhos, até o enxoval completo, você encontra e resolve tudo em um só lugar. Você quer saber o melhor? A Espaço Nascer cobre qualquer oferta comprovada em loja física. Tudo para garantir que você está levando o melhor produto e pelo menor preço. Lembrando que a Espaço Nascer está em todos os shoppings de Teresina e também no Caxias Shopping, lá em Caxias. Por isso que a Espaço Nascer é dedicada ao seu bebê. Daqui a pouco a gente volta com esse papo revelador aqui com as especialistas sobre os nossos filhotes quando eles têm dificuldade na escola. Até já!